Olá, colegas advogados e advogadas, como estão vocês? Eu sou o Gilberto Mello, mais uma vez aqui com o podcast da UAB de Cascavel, Paraná, hoje com a Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução de Conflitos. Eu estou aqui do meu lado com a doutora Márcia Tondo, doutora Vanessa, doutora Dilson, doutora Daniela Bonato e doutora Mari Andréa, nossa querida presidente. Oi, Mari, como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Gilberto, tudo maravilhoso. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre a comissão, né, de métodos adequados para tratamento de resolução de conflitos, e a gente tem vivido uma evolução no nome da comissão, né? A gente tem evoluído. E queria muito que você começasse falando para a gente sobre o que é a comissão, por que ela tem evoluído nessa questão do nome, por que a gente considera que é evolução, né? E depois a gente vai conversar com todo mundo sobre um pouco dos métodos adequados de solução de conflitos e como é que a gente enxerga isso na sociedade e dentro da advocacia, né? Que a gente precisa, a gente sente a necessidade de falar com os advogados, com os colegas que ainda não conhecem tão bem os métodos adequados de solução de conflito e explicar o quanto que isso é importante para a advocacia, para o escritório de advocacia. Oi, Mari, tudo bom? Tudo ótimo, Gilberto. Primeiro, muito obrigada. Um privilégio estar aqui com toda a comissão, com o Diego também. Diego, muito obrigada. E, mais uma vez, com você mediando, né? Já estou me sentindo em casa com você e com a Ju, então já fico mais tranquila. Sobre a comissão, né? O que a gente tem para falar sobre a comissão MARC? Se você for ver, quando você fala assim, Comissão de Métodos Adequados para Tratamento e Resolução de Conflitos, não tem nada a ver com a sigla MARC. Mas ela começou sendo a Comissão de Métodos Alternativos para a Resolução de Conflitos. Então, era a primeira letra de cada palavra que tínhamos na comissão. A gente tem aqui na nossa subseção uma coisa bem... talvez a comissão mais volumosa que tem aqui na nossa subseção. Nós tratamos de mediação, justiça restaurativa, arbitragem, direito e pensamento sistêmico, direito fraterno, práticas colaborativas. Esqueci alguma coisa, meninas? Acho que é isso, né? Então, são 6. Ela é politemática, né? Então, quando a gente vai... observando isso e quando a gente vai buscando na literatura, você vê que algumas coisas mudaram. Por exemplo, a mediação abriu caminho para outras práticas alternativas, que eram uma alternativa ao judiciário, quando surgiram lá em 2015, com a Lei 13.140. Mas a gente sabe que ela não é uma alternativa, ela pode acontecer em parceria com o judiciário. Então, eu entendo equivocado o termo alternativo, porque tanto a mediação, quanto a conciliação, quanto a justiça restaurativa, elas andam de mãos dadas, elas não excluem o judiciário da vida das pessoas. Pelo contrário, a gente não quer excluir o judiciário, a gente quer somar ao judiciário, somar tanto que a nossa intenção, nosso sonho é que o judiciário fique para lidar com as questões que as partes não conseguem, que esses métodos não conseguem abranger. Então, hoje a gente fala comissão de métodos adequados para tratamento e resolução, porque às vezes a gente trata o conflito, mas não resolve ele. Mas a gente trata, a gente ameniza os ânimos, a gente trata as questões sociológicas e deixa para o judiciário o conflito jurídico. Que é isso que ele faz, é esse o papel do judiciário, tratar das questões legais. E a nossa comissão e todos os temas tratam, além das questões legais, das questões adjacentes. Então, eu sempre falo para as pessoas, o judiciário, o juiz vai julgar de acordo com a lei, vai fazer uma moldura legal e a gente vai fazer a moldura que as pessoas precisarem na vida delas. Então, essa é a grande diferença e é por isso que a gente vem trabalhando e mudando tanto o nome da comissão com o passar do tempo. Mas não é uma unanimidade. Você vai chegar na literatura e vai procurar e vai achar alternativos adequados, mais adequados para tratamento e resolução de conflitos. Então, tem nome aí para todos os gostos. É uma evolução. Eu penso que é uma evolução, à medida que você pode adaptar, e a adaptação num determinado momento alguém falou que eram métodos alternativos. Okay? Quer dizer que o método de conflito,
você tem que obrigatoriamente passar por uma briga, então você não pode tratar ele de outra forma que não seja brigando. E é isso, eu pessoalmente enxergo muito mais adequado. O que você acha disso? Eu acho a explicação da Mari é fantástica, porque é uma evolução e a gente está de mãos dadas com o judiciário. Isso é muito importante, né? Justiça restaurativa, mediação, conciliação. Então, antes do processo, durante o processo, após o processo, por que não? Né? Então, nós tratamos isso e vem a deixar as partes mais confortáveis. A gente trata a questão dos sentimentos dela, não a parte legal, né? Mas elas conseguem visualizar o que aconteceu, se reestruturar na vida, seguir a vida adiante quando acontece alguma coisa, restaurar, como fala, restaurativo, né? Então, restaura e ela segue em frente. E elas têm o poder de decidir, né? Então, deixando aí, o juiz pode decidir dentro da lei, mas elas podem decidir conforme a vontade das duas partes. E todo esse processo, às vezes, busca na sociedade, na comunidade, um apoio. Nós praticamos em escolas, né? Justiça restaurativa na escola, justiça restaurativa vítima e agressor, justiça restaurativa na questão de vizinhança, né? Em questões que empresários não conseguem aí decidir algo, por que não, né? Então, quando tem um conflito, é um braço aí do judiciário, todos esses métodos autocompositivos. E que a gente tem muito orgulho, né? A comissão, porque a gente busca conhecimento, busca inovação, mas a gente está sempre aprendendo também com as partes, né, na aplicação, e é um avanço. E a sociedade ela só vai ter benefícios com isso. E os advogados também, porque ele vai conseguir tratar ali, resolver, sanar, às vezes, uma questão que duraria anos, e as partes sentando ali, conversando, vão chegar aí num consenso rapidamente. Esse é o nosso papel. Eu acho que eu fiz curso com você, né, Dani? Sim. Um dos cursos que eu fiz. Mas tu também, não fiz um curso contigo também? Fez também. Não era o mesmo curso, né? Não, nós fizemos na época da faculdade cursos juntos. Eu fiz 2 naquela época, como foi qual? Acho que nós fizemos 2 cursos juntos. Eu acho que fiz 3, é verdade. Tudo do mesmo, então provavelmente não aprendi bem. Doutora Vanessa, boa tarde. Boa tarde. Assim, eu tenho uma lembrança que você era da comissão e depois você passou um tempo afastado e voltou, né? Como é que você está enxergando a forma como a comissão tem avançado passo a passo, né? Duros passos aí, ganhando espaço dentro da advocacia, falando um pouco sobre a nossa Eu acho política. que, na verdade, eu entrei na comissão quando eu voltei para a advocacia, que eu fiquei um período muito grande afastada. E a partir do momento que eu descobri os métodos adequados de tratamento para solução de conflitos, foi uma mudança, é um antes e um depois, né? E que quem descobre, quem conhece esses métodos, faz uma transformação tão grande na sua vida que não consegue voltar mais naquele método antigo da disputa. Porque, como a doutora Márcia falou, a Mari falou, é uma solução de conflito, não uma solução de processo apenas. Então, a partir daquilo ali, você tem um olhar para frente. O passado não faz mais tanta diferença. Você quer resolver, acaba às vezes num processo, mas você quer resolver aquele conflito que muitas vezes interfere no dia a dia das famílias, se você for olhar numa questão de direito de família. E só o processo em si não vai trazer a pacificação necessária para essa família dar continuidade para a vida com esse olhar para frente, não mais com o que passou. Tá certo. Doutora Dilson recentemente entrou para o curso de mediação, né, lá do Sejusc, né? E fez as 60 horas já que você tinha que fazer lá? Boa tarde a todos, boa tarde, Gilberto. Na verdade, ainda não iniciamos o estágio, né? Não começou ainda. Deve iniciar. Mas aquele o curso teórico já foi concluído, né?
Na próxima semana, acredito que a gente já começa o estágio. E como é que foram aqueles primeiros, aqueles ensaios que tem aquelas práticas simuladas lá? Então, na simulação ela é muito, muito bacana, muito perfeito, né? É claro que a gente procura, o curso ele proporciona que seja assim da forma mais realista possível, né? Mesmo sendo um simulado. Então, ali a gente pôde ter assim uma ideia concreta do que é a realidade de você mediar uma situação, né? Então, foi muito bacana, muito especial, né? Eu digo assim, é uma transformação até de vida, né? Da maneira de pensar, da maneira de agir, de como que você enxerga o outro, de como que você deve se comportar em relação ao problema do outro, né? Não é você assumir o problema do outro, mas você poder desenvolver métodos aonde você consegue levar a pessoa a enxergar uma situação que talvez ela não esteja enxergando. Então, a mediação tem esse papel, né? Ela traz a conversa, o debate de maneira amistosa para que possa as próprias partes chegarem a um consenso, a uma definição da questão do conflito, né? Então, pegando ali um gancho na questão de tempo, né? Sobre os litígios, né? Hoje nós vivemos uma sociedade assim dinâmica, acelerada, né? Nós não podemos ficar presos a problemas por anos. Tem uma experiência prática ali que caiu na minha mão, um processo trabalhista de 11 anos, uma família toda sofrendo 11 anos, restrições ali de todas as formas, não podiam viver, não tinham salário, tinha que... Sabe, 11 anos e a gente conseguiu, de uma forma assim consensual, resolver esse conflito. Então, foi um alívio tão grande para essa família, pai, mãe, filho, sabe, todos envolvidos nesse processo. Quando conseguiu fazer um acordo, que daí não tinha o que fazer mais, né? Ou você trabalha o acordo ou não tinha para onde correr. E foi muito bacana, sabe, quando... definiu, a outra parte concordou, vamos fazer um acordo, parcela do jeito que precisava. Então, a sociedade precisa realmente desses métodos, né? Ela não tem como. E nós, como advogados, a gente tem um campo enorme. Eu acho que é um erro o advogado achar que vai perder espaço, que vai perder renda. Não, só que a questão é que nós necessitamos de um treinamento profissional adequado. Então, julgar que a conciliação, a mediação não dá resultado é muito fácil, né? É preciso trabalhar e a comissão aqui, ela vem mostrando isso. Eu estou aprendendo muito ainda, né? Sou novo, eu acho que eu sou o caçula, Mari. É o caçula da, né? Comissão. Então, mas o aprendizado aqui é riquíssimo, é muito bom, o desenvolvimento pessoal é excelente. Então, nós conseguimos assim enxergar a vida de outra forma. Então, para você considerar mediar, você tem que enxergar a vida de outra forma. Quando você envereda por esse caminho, eu acho que o primeiro processo é de autotransformação, né? Pelo menos de autoavaliação. Quem sou eu, né? Se eu não me modifico, como é que eu posso pedir que o outro se modifique? Eu até brinco que depois do curso, até comentei com o pessoal da comissão, eu próprio já me peguei chamando a minha própria atenção. Poxa, espera aí, você está julgando, você está olhando aquilo e está fazendo um pré-julgamento. Então, e é um trabalho que não é fácil, né? Você ter um autocontrole nesse sentido aí. Mas também não é impossível. E o caminho para a sociedade, para a advocacia, para tudo, eu acho que é esse, não há dúvida. Eu acho que o mais legal ali, só pegando um gancho na tua fala ali, Adilson, é ele falar que a autocomposição, ela não é rivalidade para a advocacia, pelo contrário. Qualquer método autocompositivo, Gilberto, seja ele sistêmico, mediação no judiciário ou privada, arbitragem, né, na Câmara ou ad hoc, a própria mediação feita, a conciliação feita pelos advogados dentro dos seus escritórios, elas não são contrapontos à profissão da advocacia, pelo contrário. Todos os meios autocompositivos são novos nichos de atuação para o advogado. Né? Exatamente, é um adicional, sabe? E se você vai trabalhar no judiciário
sabendo que você vai ter anos cuidando de um processo com milhões de horas peticionando. Programa para gerenciar processo. Exatamente. Se você conseguir... eu penso que são duas situações. Você resolve, em tese, né, um problema jurídico. Agora, nosso trabalho também avança sobre o pessoal, sobre resolver o que está por trás daquele litígio, né? Sobre a lide sociológica. É realmente um trabalho de pacificação social, porque o processo, ele é uma pacificação jurídica. Ele encerra uma guerra, uma briga que pode durar anos no judiciário ou pode durar meses, ser resolvido na primeira audiência, mas raramente ele encerra o conflito sociológico. É o que a Vanessa falou, põe fim a um processo, mas não põe fim ao conflito. Você vai, muitas vezes até... Bom, penso eu, né, doutora Dani, que às vezes o juiz dá um... Eu mesmo já escutei juiz falando isso. Ninguém sai feliz. Você dá uma sentença, nem o juiz está feliz com a sentença, nem as partes estão felizes com as... E qual a probabilidade, de repente, a pessoa não cumprir e depois sofrer uma execução porque não está insatisfeita com aquilo e vai protelando, se incomoda? Penso eu que quando as pessoas avançam sobre a questão, sobre a lide sociológica, o que está por trás, né, descortina a mágoa, enfim, outras coisas que ficam ali amparando a briga, né? Que ficam servindo de suporte para justificar uma eventual agressão. E quando você assume o compromisso, você construiu a resolução do teu problema, a solução do seu problema, então você tem um compromisso com efetivar aquela solução. Agora, óbvio que tem pessoas que estão vivendo da briga, né? Sim. Em vários campos. Eu até ia comentar isso, porque a partir do momento que nós temos essa concepção que as partes podem sim resolver os seus conflitos através desses, por intermédio, né, dos métodos alternativos de solução de conflitos, a gente passa a ver que são pessoas que estão por trás daquele conflito, daquela lide. Só que existem muitos profissionais que eles não estão preocupados com as pessoas que estão ali naquele processo sofrido, estão preocupados sim com os valores posteriores a isso. E também não se atém que, se for feito uma mediação com as partes, será mais rápido, não deixarão de receber e nós estaremos resolvendo o conflito daquelas pessoas, porque não é justo você vê apenas como números, porque a gente sabe que existem famílias sofrendo, existem filhos sofrendo e que só o judiciário não vai resolver isso. Existe algo maior por trás de uma lide judicial, que são pessoas, que são sentimentos. É até meio redundante a gente vir falar isso, né? Mas eu, particularmente, eu entendo assim. O meu pensamento era diferente antes de fazer os cursos, de fazer a justiça restaurativa. Eu sou criminalista, mas eu uso isso muito no meu trabalho, porque eu aprendi a ouvir e entender o que as pessoas necessitam, sabe? Ouvir principalmente. Eu acho que o advogado, ele tem esse papel de ouvir e de tentar ajudar. E a arbitragem, a conciliação, a mediação é uma das melhores formas que existe hoje, né? E que não exclui o judiciário, mas sim é um braço do judiciário. A Mari começou a falar falou em direito sistêmico. Veja, olha quanta coisa, né? A gente pode falar em quantos métodos, se é que dá para numerar a quantidade de métodos, assim, que a gente tem representantes dentro da nossa comissão, né? Vamos lá. Bom, se a gente for falar mediação, se você for garimpar na literatura, você vai achar umas 20 espécies de mediação. Mediação varatiana, mediação transformativa, mediação, sabe? Mediação eu conheci um pouco do Vará quando eu estava lá na Argentina, né? Ele é demais. Nossa, ele incrível. Assisti uma homenagem a ele, foi uma manhã inteira de homenagem ao Vará, que eu falei, meu Deus, como é que eu não conheço esse cara mais a fundo? Eu sou apaixonada por ele. Eu sou apaixonada. E o pessoal de São Paulo, o pessoal mais daqui para cima, que ele está muito aqui no sul, né? Eu anotei um montão de nome de livro dele para poder pesquisar e ler, porque me emocionou bastante. Inclusive as casas varatianas, né? Que estão aí em Santo Ângelo,
tem várias aí pelo Sul que se propõem a viver a metodologia. Viver a metodologia. A aplicar a metodologia. Então, é uma coisa que emocionou. Você falou agora, eu tive que pegar esse gancho. Sim, ele é demais, eu gosto. Então, assim, aí você tem mediação puramente negocial, sabe? Que é rodada de negócios para empresas, não para empresas, com empresas. Mas, por exemplo, em grande grupo de investidores, quando os sócios não estão falando a mesma língua e precisam fazer um investimento, ter um montante de dinheiro. Então, a mediação acaba sendo mais que uma rodada de negociação. Então, você tem mediação para atender todo tipo de conflito. Tem mediação específica para questões familiares. Tem mediação para questões uma linguagem criminais. diferente, uma abordagem diferente para cada uma delas. E hoje nós já temos no Brasil mediadores especialistas em cada área. Por exemplo, se você quer uma mediação trabalhista, aqui nós temos uma grande resistência. Para quem não sabe, o TRT 9, que é da nossa região, ele não reconhece a mediação privada. Ele só reconhece a mediação feita dentro dos SEJUSC dos tribunais por servidores. Eles não têm servidores externos, mediadores externos, perdão. Então, a gente tem muito que avançar ainda. Eu não sei como seria se se um termo de uma câmara privada fosse parar lá para homologar. E é engraçado isso, né? Porque a Justiça do Trabalho, se eu não me engano, foi a primeira que tratou de mediação, assim, que aplicou, o juiz ter a obrigatoriedade de perguntar, vamos fazer um acordo. Claro, que não é o que a gente vive, que a gente espera de ideal para mediação. Não são as técnicas que nós estudamos, eu vou colocar dessa forma. Mas o termo está lá, a fala está lá, né? A questão de abordagem técnica me parece que então, ainda vai avançar, eu acho. A gente tem algumas situações que são delicadas, né? São delicadas na lida diária, são delicadas para a gente falar também, para a gente se reportar a algumas situações. Olha só, nós comentávamos isso hoje de manhã. Não aceitar uma mediação externa é um tiro no pé, porque você desafogaria o judiciário, você está jogando contra a máquina, que já está saturada, né? Você não aceitar mediadores externos, mediadores formados, mesmo que judiciais pelo CNJ, você está deixando de adquirir uma mão de obra extremamente qualificada para te ajudar nos julgamentos. Então, eu não sei como é que funciona. Não aqui na nossa comarca, que a gente não sofre disso, mas vocês sabem, todos aqui somos advogados. Nós sabemos que a gente tem decisões diferentes em tribunais diferentes sobre a mesma matéria. A gente tem decisões diferentes no mesmo tribunal sobre a mesma matéria. E a gente tem decisões diferentes do mesmo juiz sobre a mesma matéria, dependendo se é manhã, tarde, noite, sábado, domingo, fim de semana, período de recesso forense. Então, a gente vive hoje uma insegurança jurídica muito grande nesse aspecto. Fizemos uma reunião uma vez com alguns juízes aqui e um dos juízes, acho que a Márcia lembra, eu não vou citar o nome aqui, ele falou, mas doutora, me parece que utilizar esses métodos é meio que um exercício de fé. Como é que eu vou falar para uma das partes que procura do processo se submeta a isso ou se submeta a isso, né? Todos os métodos autocompositivos, eles são voluntários, primeiro, que ninguém vai obrigar a participar. Não vai ser por determinação de juiz que isso vai acontecer, a parte tem que querer. Esse já é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Outra coisa que a gente tem que deixar claro, que foi a minha resposta para esse magistrado no dia, é que advogar é um exercício de fé. Protocolar uma ação e rezar para ela é um exercício de fé. Porque, Gilberto, você não fica. É família, tomara que caia lá naquela vara, tomara. Gente, é trabalhista, tomara. É criminal. Eu tenho. Não é assim que. Então, não é assim que a gente vive. Advogar é um exercício de fé. Precisar do judiciário é um exercício de fé. Devolver a decisão para as partes, que é o que nós pregamos, a nossa advocacia mais moderna prega, a autocomposição prega, não é um exercício de fé, é um exercício de autodeterminação. Está pronto para julgar? Está pronto para decidir? Até ontem a gente estava casados, na mesma casa, partilhando a mesma renda. Por que é que hoje a gente separou? O juiz vai ter que determinar quanto você vai pagar de pensão para os seus filhos. Se você sabe o regime da casa, se você sabe as necessidades de cada criança. Ninguém é melhor que os genitores para fazer isso. Entendeu? Então, instalou-se no Brasil, talvez muito
Eu Culpa da gente coloco mesmo? isso, a responsabilidade dos advogados, porque não tinha outra porta para bater que não fosse o judiciário. Não tinha. Mas hoje tem. Então, é um apelo, advogados. Procurem outros métodos, procurem outras portas. Não vão só no judiciário. Vocês estão jogando contra o cliente de vocês, contra o patrimônio de vocês e contra o judiciário. Deixa o judiciário para as questões que só cabe ao judiciário. Que aí sim a gente vai ter decisões de extrema qualidade. Né? E a gente vai ter clientes mais felizes também, né? Com que vão certeza, estar recorrendo. com certeza. Porque, veja, você está numa lead que exige de pesquisa sociológica e que é difícil, questões emocionais envolvidas, mágoa envolvida, e você vai e abre mão, né, abre mão desse recurso da mediação, da conciliação, da justiça restaurativa, do Pensamento sistêmico. pensamento sistêmico, enfim. E aí você sai, consegue... Da metodologia fraterna, Exatamente. colaborativa. Aí você chega a uma conclusão, um resultado, e sem passar por maiores, sem aumentar o seu trauma, né? Poxa, por que eu, como empresário, não vou usar o mesmo sistema para as minhas relações empresariais, comerciais? Porque não é incomum que a gente tenha algum tipo de diferença, né, no dia a dia aí do empresário. Então, veja, na trabalhista... Então, me parece que, como vocês colocaram muito bem, não dá, é perder tempo não utilizar os métodos adequados, né? Outros métodos que não sejam só da briga para poder resolver os problemas, que são normais, são naturais que aconteçam, né? A gente vive em conflito, mas resolver os conflitos é o que nos diferencia de forma inteligente, né? O que eu sempre falo, é muito fácil você saber quem quer resolver. A autocomposição funciona para tudo, Mari? Funciona para tudo. Funciona para todo mundo? Não. Funciona para quem quer resolver. Quem não quer resolver, quem quer brigar, quem quer vingança, quem quer... Eu já fui procurada como advogada. Não, doutora, não tem acordo, eu quero ir até o último. Eu quero incomodar. Eu falei, bom, então você não quer um advogado, você quer um aliado para se vingar do seu ex-marido, Não é comigo, você tem que procurar outro. Não sou eu, esse não é meu papel. É um exercício forte, né? Forte. Ainda mais quando a gente precisa de cliente para colocar comida na mesa, né? Que é o nosso trabalho. Então, você mandar um cliente embora não é fácil. Mas, realmente, não é uma coisa que... Eu nem sabia que eu era mediadora. Eu nem sabia que eu era uma advogada autocompositiva, colaborativa. Eu comecei a advogar, eu quase desisti da advocacia. Quando eu estava para vender minha arte na praia, chegaram métodos autocompositivos no Brasil, sabe? Eu entendo. E a coisa está avançando, né? Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu escutei a primeira vez se falar em abrir a possibilidade, por exemplo, lá no criminal, principalmente lá nos G-Crimes, né? De você ter o Sejusc envolvido, né? E agora isso me parece que está chegando próximo de acontecer. Se não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem, enfim, mais cedo ou mais tarde. Você que atua na área criminal, acho que mais ninguém aqui atua na área criminal, né? Não? Você enxerga isso? É uma possibilidade a mais, porque assim, não só as outras áreas, a área criminal, ela está abarrotada de situações. E uma forma de resolver conflitos que hoje ajudaria muito seria principalmente nos juizados de violência doméstica e familiar. Por quê? Porque ali sim existem muitas desavença, muita mágoa, muito rancor. E se os métodos alternativos de solução de conflitos fossem utilizados ali, junto a esses problemas, pode ter certeza que diminuiria muito a demanda no judiciário. Porque hoje o Paraná é um dos campeões de violência doméstica e familiar e de crimes contra mulheres, né? Então, se forem, não só no juizado especial criminal, igual você falou no G-Crime, mas no juizado de vara de proteção à mulher, resolveria muitos conflitos. Porque as pessoas acabam brigando. Hoje a gente sabe que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei maravilhosa,
mas que algumas mulheres distorcem e utilizam contra os seus maridos, os agressores, que hoje a gente não vê os agressores, a gente só vê os agressores como agressores, a gente trata o problema das vítimas, mas a gente não trata a causa, que a causa são os agressores, e o que falta? Conversa, mediação, entender o porquê do conflito. E isso é advocacia criminal. E aí cabem os grupos reflexivos, Exatamente. Né, que estão previstos em lei. Estão previstos em lei e que não é muito difundido, não é muito divulgado. Por quê? Porque, posso falar, né? Claro. Não gera voto. E os grupos reflexivos, eles são ferramentas autocompositivas. Sim, são ferramentas. Fala um pouquinho, vocês sabem o que são os grupos reflexivos da Lei Maria da Penha? Não. Eu gostaria de saber, porque a gente fez... Não sei se você estava naquele grupo de extensão da Univel sobre a violência... Não. Não, eu participei desse grupo, né, que trata de violência doméstica, violência contra a mulher, né? E a gente estudou bastante Maria da Penha, mas eu não... Assim, alguma coisa me perdi, né? Então, por quê? Porque, assim, primeiro que a gente não aprende na faculdade. Isso é fato. A gente vê ali a lei... E a Maria da Penha é uma lei maravilhosa, é uma lei que veio para proteger, para somar as mulheres. Mas, grupos reflexivos, o que acontece? Os agressores, eles cumprem, eles estão ali, né, tem as medidas protetivas, mas, além dessas medidas protetivas, eles são encaminhados para grupos reflexivos. Local onde ficam os agressores, né, eu acho chato essa palavra, mas é a palavra que a gente tem que usar, onde ficam os agressores de mulheres. E eles fazem, semanalmente, eles têm reuniões para refletirem o que o ato que eles fizeram causou na mulher, na família, porque Lei Maria da Penha não é só para proteger a mulher, né? Vítima de violência doméstica e familiar. O que causou neles e o que eles podem mudar. Né? Porque os homens, hoje eu não estou generalizando, mas nós viemos de uma cultura de um machismo, né? Estrutural. E daí o homem acha que a mulher tem que abaixar a cabeça, tem que ficar quieta, ele pode gritar. E lá naquele grupo, ele vai aprender que não é assim. Que existem formas de falar. Existem formas de tratar o assunto. E ali eles aprendem, não são todos, mas a grande maioria aprende que eles erraram, que eles podem melhorar. São feitos, além desses encontros semanais, eles são encaminhados àqueles que querem fazer terapia. E hoje em Cascavel nós temos esse grupo reflexivo e o índice de reincidência desses homens que estão fazendo esse curso, né? Um curso, né? É uma medida que eles... É uma reciclagem. E eles têm que comparecer, porque se eles faltarem 3 vezes, né, nesse curso, né, nessa reciclagem aí, digamos, eles estão quebrando a medida protetiva e eles podem ir presos. Sabe? É uma forma de medida protetiva e se eles não cumprirem, eles podem ir presos. Eles têm que participar. E muitos deles saem de lá com uma cabeça mais evoluída. É engraçado, né? Uma das características da violência contra a mulher familiar é justamente a repetição do ciclo, né? Exatamente. Então a pessoa viveu aquilo dentro de casa, ela reproduz aquilo fora de casa. O homem, porque viu muitas vezes a mãe sofrendo ou o pai tendo aquela atitude e a mulher aceitar aquilo muitas vezes achando que ela é a culpada, inclusive, da agressão. Agora, muito importante, eu não sabia, fico feliz de saber, porque ninguém oportunizou essa pessoa quebrar o ciclo de violência. Exatamente. Então, quem realmente não está feliz com aquilo, não sabe por que produz, ele talvez vai reconhecer, né, essa condição que ele foi colocado, porque é de repetição. Márcia, alguns anos atrás a gente se conheceu, você trabalhava com direito imobiliário, né? Você trabalhava na imobiliária e fazia revisão de contrato e tal. Você ainda está nessa área? Eu ainda atuo no direito imobiliário, no direito de família. E das ferramentas de autocomposição hoje, o que você mais tem utilizado? Mediação. Você como mediadora Mediação. Então, eu aplico bastante mediação quando eu estou no meu escritório jurídico, aplico mediação em casos de pessoas que me procuram, extrajudicial, judicial, né? E também a justiça restaurativa. É um trabalho voluntário
né? Todos sabem a justiça restaurativa. Então, dentro do judiciário, eu consigo aplicar a justiça restaurativa e aplico fora também, na comunidade, nos projetos escolares, com escolas, né? Também, que é o fórum ali que direciona. E justiça restaurativa para clientes também, por que não? Uma questão familiar, às vezes não cabe a mediação, mas cabe a justiça restaurativa. Eles lidaram com o conflito, não vão decidir nada agora, mas eles conseguiram restaurar um conflito de comunicação, um conflito de entendimento. Então, esses métodos só vêm agregar. E como a Mari falou, eu também não sabia que eu era uma mediadora. Eu já fazia mediação há 20 anos atrás, antes de virem esses métodos, né? Estarem certificados pelo tribunal. E eu já era uma mediadora, eu fazia muito acordo, eu conversava com as partes, eu ficava lá horas e horas tentando fazer um acordo. Não deu acordo, então vamos partir para o judiciário. Era a minha metodologia de trabalho há 20 anos atrás. E quando realmente chegou os métodos autocompositivos, junto ao tribunal, meu coração também ficou, como a Mari falou, feliz, porque eu já tinha isso, eu já praticava sem saber o que era, né? Porque é uma cultura de paz. A gente quer resolver, quer deixar o cliente feliz. E vai ganhar honorários igualmente, da mesma forma, se é judicial, se não for judicial, se é extrajudicial, se é numa câmara privada, se é dentro do teu escritório jurídico, você ganha igual. O advogado tem o ganha-pão dele, garantido. Mas a realização pessoal do advogado é muito maior quando a gente aplica os métodos. Porque os clientes te agradecem, eles voltam a conversar, eles falam, nossa, doutora, como foi bom fazer isso, nossa, eu não acreditava, mas como foi bom, como resolveu, como estou feliz. Tem clientes que falam assim, olha, saiu uma carga do meu ombro depois disso. Porque resolveu o conflito. Porque por trás dessa briga judicial existe o quê? Existe um ruído de comunicação, um entendimento diverso entre o casal, ou entre as pessoas, entre os sócios. Então, é muito satisfatório aplicar os métodos de autocomposição, porque a gente fica feliz, sabe? Deixa assim, nossa, esse é o intuito da advocacia, é resolver, mas esse é o intuito. O judiciário também, quando manda para a justiça restaurativa, é muito, assim, o índice não é obrigatório fazer acordo, mas o índice de acordo chega a 90% dos casos, porque é uma questão ali pessoal, eles só querem ser ouvidos, eles querem que alguém dê uma atenção e que alguém oriente num diálogo, porque a decisão é das partes, não é do mediador, não é do facilitador da justiça restaurativa, mas a decisão é das partes. E a gente tem esse papel de proporcionar um diálogo melhor, de um enxergar o lado do outro, de um se colocar no lado do outro, de ter empatia pelas pessoas, de ter uma comunicação não violenta, né? Num relacionamento profissional, familiar e da sociedade em geral. Então, o meu coração é como a Mari. Eu já tinha também uma vez pensado, eu acho que eu vou desistir da advocacia, né? Não é para isso que eu me formei. Mas depois que veio, o tribunal certificou e tudo assim, tudo abriu, sabe? Os caminhos foram abertos. E os advogados que não têm esse treinamento, a hora que fizer, né, Adilson? Está aí você que acabou de fazer, muda a visão, muda a paixão. A gente quem faz direito já é apaixonado pela advocacia, mas a gente se apaixona muito mais, né? Porque consegue colocar em prática a justiça, né? O que é a justiça? É as partes decidir o que é melhor para elas, né? É ter um bom senso no relacionamento. Justiça, né? É amplo, né, Gilberto? E doutora Vanessa, qual é a sua área de atuação? Eu faço família e alguma coisa no criminal também. E você tem utilizado os métodos lá no seu dia a dia? Muito. Como a doutora Márcia, a Mari comentaram, né? O conflito sempre vai existir. O conflito é inerente do ser humano, né?
E, na verdade, o conflito existe quando não tem uma necessidade atendida. Então, quando a gente consegue ser o mediador, não judicial, mas o mediador das pessoas para auxiliar cada um a entender qual necessidade ela precisa ser atendida, facilita o diálogo, facilita a conversa. Isso a gente pode levar para inúmeras situações, né? Dentro de uma mediação escolar, de uma mediação condominial, da mediação judicial, dentro de processos de família, são interessantíssimos essas técnicas, porque aonde, muitas vezes, onde tem um divórcio com filhos, a função pai e mãe vai continuar existindo sempre. E se esses pais não conversam, como é que fica essa relação com o filho, né? Então, a gente conseguir mediar, trazer acordos de parentalidade, para que cada um entenda qual é a sua necessidade que necessita ser atendida, que vai além da pensão, que vai além da cobrança da visita, que vai além das férias da criança. Isso não tem preço, que é o que a doutora Márcia falou da justiça, né? Aquela visão de a gente poder levar a justiça para as partes fora de um terceiro julgando, que às vezes nem sempre o próprio juiz não tem a condição de atender e não sabe qual que é a melhor solução para aquele caso prático, né? Então, as pessoas conseguirem sentar, avaliar suas necessidades e elas entrarem no acordo nessas questões de direito de família é muito gratificante. Legal. E aí o pessoal fala assim, olha, a gente tem a Vanessa na comissão, que é criminalista, a gente tem a Dani, que é criminalista. A Vanessa faz civil também. A Dani só faz crime. O que isso tem a ver com autocomposição? Como é que você aplica esses métodos autocompositivos na área criminal? Você viu o exemplo da Lei Maria da Penha, nos grupos reflexivos? O que você acha que acontece nos grupos reflexivos? Eles aprendem o que é comunicação não violenta. Eles aprendem o que é empatia. Eles aprendem uma abordagem pacífica de conflitos. Eles conseguem... eles são submetidos a mediações entre eles. Eles são submetidos às práticas de pensamento sistêmico. Eles entendem quais são as responsabilidades legais deles. Sabe? Então, os agressores, eles têm a gente fala agressor porque a legislação traz essa palavra, né? Agrediu, então, agrediu agressor. Assim, eles conseguem entender que reverberar a agressão os torna vítima, de alguma forma. A gente tem um caso aqui no nosso município de uma única pessoa terminou 7 relacionamentos por agressão. E as 7 vezes ele foi parar no grupo reflexivo. Exatamente. E tem 7 medidas protetivas contra ele. Todas vigentes. Poxa vida. Em algum momento ele vai ter que... Ele vai fazer eco nele, né? Não, então, agora fez. Agora já é uma pessoa que já não faz mais uso de álcool recorrente. Então, esses grupos reflexivos, ele pediu para ser submetido a tratamento psicológico, ele quis fazer terapia. Precisou um caminho muito longo, até porque não é uma pessoa jovem, é uma pessoa com mais idade. Então, precisou de um caminho mais longo. Mas ele conseguiu. Ele está conseguindo uma evolução que não conseguiria se não tivesse. Seria uma pessoa que ia se perpetuar agredindo na sociedade. Verdade, até o momento que provavelmente aconteceu uma coisa pior com ele, né? Porque acaba, em algum momento, lei da atração, vai. Ou com as vítimas, né? Ou com as vítimas dele também. Ou com as vítimas, porque para perder a mão numa hora dessa aí, numa hora de violência, de ataque, às vezes de fúria, né? Então, a gente deu um passeio meio geral, né? A gente conseguiu falar um pouco da comissão. Eu vou falar com cada um para deixar uma pequena mensagem, vou encerrar com a sua fala sobre isso tudo, né? Sobre o fechamento. Então, Adilson, quer deixar algum tipo de mensagem aí para quem está assistindo a gente, pode falar aqui ou pode falar lá, sobre a tua experiência na comissão, com as práticas autocompositivas, como é que isso afetou você e afeta a sua profissão? Eu, como eu disse no início, né, eu estou chegando agora, digamos, na profissão de advogado e na comissão. Mas eu sempre estive no comércio, né? Então eu já tinha esse perfil, assim, essa sensibilidade de procurar a mediação, mesmo sem saber o que era mediação, né? Em relação a até funcionários, por exemplo,
fui empresário por muito tempo, então sempre haviam conflitos que precisavam ser resolvidos. E eu tenho essa facilidade, essa sensibilidade de poder enxergar nas pessoas algum meio, alguma forma de resolver, né? Então, quando eu cheguei na comissão, foi excelente, porque logo no meu trabalho eu estou fazendo uma especialização em direito imobiliário, né? Eu não sei se é destino ou quando você começa a atuar em alguma área, as coisas vão aparecendo. Então, apareceu na minha mão um processo ali, não era um processo ainda, mas um caso de 2 contratos imobiliários onde a pessoa tinha feito um compromisso de R$900 mil em 2 contratos totalmente irregulares por parte da imobiliária e do corretor. E precisava urgentemente sair daquilo, né? Então, o que poderia fazer? Eu não tinha noção do que é mediar. Estava ali naquele início do ano agora, né? E aí, qual é a solução? Né? Eu consegui trazer todas as partes para uma mesa e conversar. E colocar a situação de cada um, né? Que se essa parte realizasse aquele contrato, ele estaria sendo totalmente prejudicado. E a culpa não era dele. Então, foi uma coisa sensacional. Então, o resultado foi que foi feito o distrato dos 2 contratos, de maneira amigável, todos assinaram e a questão se resolveu. Se isso não tivesse acontecido, eu ia para o judiciário, quantos anos? Né? Então, o que eu posso dizer é que, ainda com pouca experiência aqui em relação a vocês, é que é o caminho correto, né? E para isso é preciso ter sensibilidade e amor ao outro. O amor ao outro não significa você ter que tomar o lugar dele, resolver o problema dele no lugar dele, não. É você simplesmente ter a sensibilidade de poder indicar qual o caminho melhor para que ele possa resolver aquilo, né? Então, nós que estamos na mediação, nós temos que olhar de fora nesse sentido, né? Como que eu resolveria, né? Qual é o meu sentimento em relação a isso? Como é que eu posso fazer com que ele consiga sentir também, né? A minha mensagem seria essa aí, e nós temos que estar sempre naquele sentido de gratidão pela vida, né? Nós, eu diria assim também, temos um privilégio de ter um conhecimento, não desfazendo ninguém, né? Mas a gente busca esse conhecimento e nós temos que fazer o uso desse conhecimento da forma correta. E devolver para a sociedade aquilo que a gente recebe também, né? É uma forma de gratidão. Contrapartida, né? Doutora Márcia, quer deixar uma mensagenzinha, um recado? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu quero deixar uma mensagem assim. Quem não conhece, né? Busque o conhecimento dos métodos de autocomposição. Advogados, especialmente. Mas não precisa ser advogado. Tem muitas áreas que a pessoa pode buscar, né? Se especializar, fazer um treinamento e começar a aplicar. Alguém falou aqui, primeiro é para a vida. E quando você busca um método autocompositivo, primeiro você transforma a sua vida. E depois você consegue ajudar as pessoas a decidir e tomar decisões e restaurar vidas ou reconstruir um novo caminho. Então, é isso, é buscar conhecimento. Então, quem se interessou, que gostou desse bate-papo, busque isso. A nossa comissão lá, né, está de portas abertas para qualquer pessoa que queira esse conhecimento, que queira conversar com a gente, tomar um café e saber mais detalhes, tá? Então eu lanço o convite aqui, muito carinhoso e que vale a pena porque transforma a nossa vida e ajuda a transformar a vida do outro. Legal. Obrigada. Nessa linha da doutora Márcia, eu queria dizer que eu sou formada há 20 anos, numa época que as faculdades não traziam ainda esse conteúdo, né? E naquela época, o bom advogado era o advogado que tinha muitas causas no judiciário. E hoje, a gente vê que a sociedade mudou. Nós não temos mais tempo para ter muitas causas de anos no judiciário.
Então, os métodos alternativos, eles trazem uma possibilidade de levar justiça, de trazer uma solução mais célere e que quem não conhece, convido a conhecer, a buscar, a estudar, a buscar a comissão, palestras, enfim, a gente tem muito conteúdo gratuito por aí que vai trazer uma abertura de mente, uma modificação interna do próprio advogado. Dani? Eu vou falar um pouco novamente, né? A minha vida mudou muito depois que eu fiz os cursos. Como eu disse anteriormente, eu aprendi a ouvir. E eu aprendi a me colocar no lugar das pessoas. Na minha situação como advogada criminalista, no lugar dos familiares das pessoas, né? Porque os familiares sofrem muito e eu aprendi a ter empatia, né? Na advocacia criminal, você não defende o delito que as pessoas fizeram, você defende sim os direitos que ela tem perante o Estado. Mas ali atrás daqueles direitos tem pessoas, tem familiares que sofrem com isso. E eu aprendi a ter empatia e ouvir. E agradeço muito a Mari por ter me trazido, né, para a comissão e conhecer mais profundamente todos esses métodos que só trazem benefícios para todas as áreas do direito. Todas. E é isso. Tá legal. Eu vou fazer a minha reflexão antes de passar para a Mari e voltar aqui para encerrar. Eu sou conciliador, né? Eu sou da primeira turma de conciliadores efetivos do Sejusc, né? Que foram profissionalizados. Fui no Paraná por 2 anos consecutivos, se não o conciliador com o maior número de sessões, mas um dos com o maior número de sessão no Paraná inteiro. Fiz sessão aqui, Boqueirão, lá em Curitiba, acho que para Foz do Iguaçu, para Capitão também. E ter passado pelos cursos, pelos treinamentos e por tudo que eu passei nessas, sei lá quantas sessões de conciliação, para mim tem alguns aspectos que eu gostaria de mencionar. Primeiro, porque você passou pela vida de alguém e deixou algum tipo de marca. Se você não ajudou a solucionar 100% daquele problema, você plantou uma semente que você espera que ela em algum momento frutifique e que dê bons frutos, né, de superação das questões sociológicas. Depois em mim mesmo, porque a gente precisa se conhecer, e eu me conhecendo, sei que eles serviram tanto para os outros como para mim. Então, não sei se sou a pessoa melhor ou pior, mas sei fazer críticas e reflexões a meu respeito ao longo dessa trajetória até agora. As práticas autocompositivas, a minha passagem pelos cursos que fiz, e já selecionado também para fazer o curso, já há alguns anos, né, de restaurativo, né, me emocionaram muito e fazem com que eu certamente busque levar isso para dentro da minha casa e para o meu relacionamento com os meus amigos. E a da gente não é tão fácil assim, então a gente precisa dar uma trabalhada nisso. Então, eu vou dizer para todos, colegas advogados e não advogados, conheçam um pouco das práticas autocompositivas. A gente aqui trata bastante de amor pelo ser humano, respeito pelo ser humano. Independente, nosso papel não é nunca o de julgar qualquer um, de colocar qualquer um, dar uma pecha para qualquer um, mas sim entender por que as coisas aconteceram naquele momento e dar uma oportunizar as partes para que elas dêem um passo rumo a solucionar os seus problemas. Então, para mim, isso é o que mais me tocou, né? Oportunizar a fala. Permitir que as pessoas digam o que estão sentindo, claro, dentro dos métodos que a gente aprende, né? De forma que a outra parte também possa se colocar numa posição de respeito ao do outro. Eu estou falando dos dois. Mari, vou passar a palavra para você, né? Você é a nossa musa inspiradora aqui do Sejusc, que é a pessoa que está sempre, do Sejusc, da comissão, que nos inspira, que nos auxilia, que está sempre disponível, sempre disposta, sempre com um sorriso, e a gente sabe que a vida não é só de sorrisos, né? Mas você sempre nos atende também. Antes de passar a palavra para você, obrigado, né? Obrigado.
E que mensagem que você gostaria de deixar aí para os nossos colegas advogados, que a gente aqui alcança, em tese, a maioria de advogados, né? O que você gostaria de dizer para os colegas? Olha só, obrigada, eu que agradeço as palavras, tá? O elogio e recepciono muito o seu elogio, muito obrigada. O que eu gostaria de falar para os advogados, para os acadêmicos, para todos os atores jurídicos hoje, servidores, as apoiadoras da OAB, as pessoas que trabalham nos escritórios de advocacia, não critiquem o que vocês não conhecem. É muito difícil na área jurídica, a gente sabe, por exemplo, a Dani é criminalista. Como é que ela vai deixar de estudar a área dela para estudar o que vem de diferente? Se tem alguém falando que uma coisa funciona, dá um voto de confiança. Eu sempre faço um desafio. Pega a bomba que tem lá no seu escritório, aquele cliente que você não aguenta mais atender, aquele caso que está amarrado, que parece as pragas do Egito, sabe? Você arruma uma coisa, vem outra, você resolve esse problema, vem outro, você resolve, vem outro. Manda para a conciliação, manda para a mediação, manda para a arbitragem, procura uma câmara privada, pede para o juiz descer para a mediação do Sejusc, as partes não conversam, pede para o juiz encaminhar para a justiça restaurativa dentro do fórum. Faz uso dessas ferramentas, faça e veja. A justiça restaurativa talvez não tenha um termo lá, uma conferência familiar, um termo onde as partes cheguem a um acordo e solucionem, mas vai facilitar muito o trabalho da advocacia. São ferramentas que hoje os advogados têm. Usem. Então, a minha mensagem final é usem. Usem, e se vocês acham, todo advogado tem um orgulho na vida de ter lidado com alguma causa. Se vocês têm orgulho de ter ajudado algum cliente, quando vocês tiverem contato com os métodos autocompositivos, vocês vão ver que coisas lindas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem no dia a dia de um profissional da área jurídica que trabalha com autocomposição. Então, é assim, a minha mensagem final. Deixem os processos judiciais para os servidores do judiciário. Advogados são contratados para resolver problemas, para ajudar. Somos profissionais da ajuda. Estamos aqui para pacificar a vida das pessoas. Usem todos os métodos disponíveis para isso. Esse é o meu recado final. Que ótimo. Eu só agradeço muito essa oportunidade de estar aqui com vocês. Meu carinho especial, né, pela Semarc. E para você, colega advogado, eu gostaria de deixar uma mensagem. Conheça os métodos adequados, os métodos de resolução de conflitos, que a Semarc está disponível, disposta, né, todo mundo aqui está disposto a falar sobre isso nos seus escritórios, enfim, a comissão toda já tem, inclusive, preparo para isso. E a gente deixou de falar, né, Mari, agora que me ocorreu, sobre os projetos que foram contemplados aqui do PROEX, né, que são da comissão. Você quer dar uma palhinha sobre esse assunto ou quer deixar para outra Deixamos oportunidade? Deixamos para o próximo. Então, a gente cria um suspense e já deixa todo mundo querendo assistir a hashtag 2. Você sabe que Cascavel, a gente já conversou com a diretoria, é a comissão que mais apresenta projetos, é a comissão que mais aprova, e é a subseção que mais aprova projetos, que mais apresenta projetos. A nossa comissão agora acho que vai ser a que mais tem projetos aprovados. E a gente faz coisas lindas em parceria. A Dani trouxe uma demanda do DEPEN, faz alguns meses, início do ano. Foi em março. E que se desdobrou, ela me procurou, Mari, dá para fazer tal coisa? Eu falei, vamos fazer o projeto, eu acho que dá sim. Apresentei para a diretoria sempre recepciona muito bem, tudo que a gente leva, eles acreditam que a gente tem perna para caminhar tanto, e a gente queria revitalizar a biblioteca da PTBC, da antiga PEC, que é Penitenciária Tiago Borges de Carvalho hoje, né? E para que os detentos, os apenados, possam fazer uma remissão de pena como ela deve ser feita, né? Através da leitura também. E a gente começou assim, muito ousada, achando que ia conseguir 2.000 livros para revitalizar. Na verdade, nós conseguimos mais de 10.000 livros.
a população foi, assim, abraçou a campanha. Então, é uma campanha feita pela Semarc, pela nossa comissão, que está tomando agora uma proporção regional, vai ser replicada na seccional do Paraná. E hoje também a gente já foi no DEPEN novamente conversar com o Tiago, que é diretor do DEPEN regional, aqui sobre isso. E desses, para a PTBC foram mais de 6 mil exemplares de obras maravilhosas, livros assim clássicos, atlas completos, cursos de inglês, cursos de espanhol, cursos de francês. E a gente ainda conseguiu revitalizar a biblioteca da UOPECAM, a brinquedoteca da UOPECAM, porque daí todos os livros infantis que vieram, livros, gibis, DVDs infantis, a gente mandou para a UOPECAM e para mais 2 CMEs do município. Então, no total, nós arrecadamos mais de 10 mil obras. Essa marca é amor, né? É o amor, viu? A gente... É uma preocupação, né, em acolher toda a sociedade, toda a comunidade. A UAB Cascavel tem essa característica, acho que a UAB em geral, né? E a gente está... Como eu falei outro dia conversando com o Dr. Alex aqui, a UAB, ela consegue estar internalizada, ela ramificada não é a palavra certa, mas ela, em todos os lugares a gente tem lá uma comissão fazendo algum tipo de trabalho, e é um trabalho importante. É uma instituição que hoje se aproxima muito da sociedade. Da sociedade, das comunidades, dos rincões mais distantes. Nós já tivemos aí em lugares, né, distantes. Então... Para falar em ProEx, né, esse ambiente que nós estamos aqui, o nosso estúdio também é o resultado de um projeto apresentado lá junto ao ProEx. E você, advogado, que quiser usar essa sala, esse espaço, as comissões, isso está disponível para você, é só você mandar o seu requerimento aqui, a gente verifica os horários e você vai utilizar um ambiente fantástico com os equipamentos de primeira qualidade e vai poder falar com o seu cliente, vai poder falar com os seus colegas advogados e com a sociedade em geral. Gente, muito obrigado, eu agradeço a todos vocês. Encerramos por hoje e até a próxima. Tchau.